Igreja local, igreja plantada no centro da cidade de Uberlândia. Hoje nós estamos em tempo de festa, estamos celebrando o nosso primeiro aniversário para a glória do Senhor, nosso Deus. Exatamente hoje, dia 7 de março de 2021, completamos um ano de igreja implantada no contexto central do nosso município, Igreja Batista do Amor, setor centro. Começamos com uma casa, essa casa se tornou uma igreja e essa igreja hoje é uma família. Nós temos a convicção de que foi o próprio Deus que foi acrescentando dia a dia aqueles que foram sendo salvos. E além do mais, nós cremos nessa perspectiva celestial de que a igreja tem o dever de plantar, a igreja tem o poder de regar, mas só Deus tem o poder para dar o crescimento. E tudo isso que tem acontecido certamente é obra de Deus, é graça de Deus e é provisão dele sobre as nossas vidas. Nesse tempo de celebração eu quero aproveitar para compartilhar com toda a igreja, ainda que você esteja nos acompanhando da sua casa, nesse culto 100% online, eu creio que essa é uma palavra que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo como igreja de Jesus. E eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração e que ela também pudesse levar paz e esperança para toda a sua casa, para toda a sua família. E o texto dessa noite é o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E esse trecho que nós iremos ler essa noite fala justamente do apóstolo Paulo realizando uma oração a respeito da igreja de Filipos, e essa oração do apóstolo Paulo é uma oração que transborda do amor de Deus. Filipenses capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 7. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Verso 8 é o verso que traduz esse momento que nós estamos vivendo. Pois é Deus a nossa testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Essa é a oração que Paulo realiza a respeito da igreja que ele mesmo havia plantado 10 anos antes na cidade de Filipos. E quando se trata de uma oração que transborda de amor, sem dúvidas nós podemos tomar a vida do apóstolo Paulo como exemplo. Primeiro porque quando se trata de oração já requer disciplina, e além do mais, o apóstolo Paulo, ao realizar essa oração, ele se encontrava numa circunstância completamente adversa, mas ainda assim ele faz essa oração transbordando do amor de Deus. E quando eu digo que nós podemos tomar a vida do apóstolo Paulo como exemplo, é porque Paulo era alguém que tinha fibra. Paulo era um camarada que tinha resiliência, ou como poderíamos dizer na nossa linguagem popular, o apóstolo Paulo era um camarada casca grossa. Mas apesar de ser casca grossa, no bom sentido do termo, espiritualmente ele era alguém quebrantado, alguém de coração mole. E na vida o cristão precisa aprender também a ser assim. O cristão é alguém que precisa desenvolver a habilidade de ser casca grossa diante das adversidades, sem deixar de ter um coração mole e quebrantado diante de Deus e diante das nossas relações.
Então, o grande desafio da vida cristã é a gente equilibrar virtudes que podem ser mutuamente includentes, ou seja, podemos ser resistentes por fora, mas quebrantados por dentro. É sabermos equilibrar firmeza com sensibilidade, é sabermos equilibrar resiliência sem perder a doçura, ou seja, é ser casca grossa nas tribulações sem perder o amor nas relações. Então, olha só para o contexto que Paulo estava inserido. Já tinha se passado aproximadamente 10 anos que Paulo havia plantado a igreja de Filipos. E como Paulo escreve essa carta dentro de um cárcere, ele estava preso em Roma, e Roma ficava ali a aproximadamente 1000 quilômetros de distância da cidade de Filipe. Então isso significa que Paulo estava distante da igreja no tempo e na geografia, mas ele não estava distante da igreja no coração, porque não existem barreiras temporais ou geográficas para um coração que ora diante de Deus. Então Paulo não poderia falar diretamente à igreja, mas ele poderia falar livremente a Deus em favor da igreja. Assim como hoje nesse contexto de pandemia, talvez nós não possamos falar uns aos outros presencialmente, mas sem dúvidas podemos falar livremente a Deus em favor uns dos outros, para a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, Paulo realiza essa oração que transborda de amor. E qual que é a evidência de que a oração do apóstolo transborda de amor? É o que nós vamos ver no decorrer dos versículos que nós lemos essa noite. Primeiro porque no verso 3, ele demonstra um coração cheio de gratidão diante de Deus. A gratidão do apóstolo Paulo é proveniente de uma recordação. É por isso que no verso 3 ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo aquilo que eu me lembro de vocês. E a gente sabe que na vida de qualquer ser humano existem recordações que geram dor, amargura, recordações que nos deixam completamente abatidos, mas em contrapartida existem recordações que nos enchem de alegria e de gratidão. E foi isso que aconteceu com Paulo, pois quando ele se lembrou dos irmãos da igreja de Filipos, o coração de Paulo se encheu de alegria e de gratidão. E toda gratidão acaba sendo uma decisão pessoal, porque eu acabei de dizer que todo ser humano às vezes experimenta recordações ruins e recordações boas, então a decisão é nossa. Ou a gente vive se recordando daquilo que nos causou dor e abatimento, ou a gente decide viver recordando daquilo que nos dá esperança e gratidão. Ou você faz do seu período de oração um tempo de lamento, ou você faz desse período de oração um tempo de ações de graças diante de Deus. Portanto, a decisão é nossa, porque todos nós temos recordações boas e ruins. E o próprio Paulo, quando ele plantou a igreja de Filipos, ele foi açoitado, ele foi jogado num calabouço, ele foi colocado num tronco para ser humilhado publicamente. Então Paulo teria motivos de, no momento da prisão, ficar se recordando de coisas ruins, de coisas que lhe causaram abatimento, mas muito pelo contrário, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo aquilo que me lembro de vocês. Então a gratidão dele, relacionada à sua memória, estava baseada na sua própria decisão em trazer à memória o que dava esperança, aquilo que ele soube viver de bom em comunidade com a igreja local. E na sequência disso, no verso 4, Paulo demonstra uma intercessão cheia de alegria, porque o verso 4 diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. E olha só, Paulo nos ensina que a boa recordação gera gratidão, e a gratidão nos faz interceder com alegria pela vida de outras pessoas. Então essa intercessão do apóstolo Paulo é uma intercessão contínua, é uma intercessão abrangente, é uma intercessão humilde, porque o texto diz que ele faz súplicas ao Senhor. Paulo, na sua oração, em momento algum ele dá ordens para Deus, como a gente infelizmente acaba vendo em alguns segmentos neopentecostais. Ele não determina nada por meio da intercessão, mas Paulo se aproxima de Deus humildemente, fazendo súplicas. Ele pede, ele apresenta a Deus as causas e necessidades daquela igreja local. E acima de tudo, Paulo ele intercede com alegria,
porque ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Aí a gente às vezes pensa assim: poxa, Paulo estava intercedendo com alegria, então certamente ele estava numa festa, ele deveria estar talvez num festival de música com os amigos, comemorando. Muito pelo contrário, Paulo estava preso. A alegria que Paulo tinha na intercessão revelava o seu correto relacionamento com Deus. Mas por que Paulo ele intercedia com alegria, mesmo em circunstâncias desfavoráveis? E é isso que nós precisamos entender. A alegria que o apóstolo Paulo tinha não dependia das circunstâncias, mas dependia do Espírito. A alegria na vida cristã não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus faz do lado de dentro. A nossa alegria deve ser imperativa, deve ser ultra circunstancial, a nossa alegria deve ser cristocêntrica, e essa alegria ela vem do Espírito Santo de Deus, porque se eu depender das circunstâncias para poder me alegrar, eu nunca vou me alegrar nessa terra. Então a nossa alegria, ela é ultra circunstancial, ela é cristocêntrica, ela vem do Espírito que habita dentro de você. E Paulo podia desfrutar dessa alegria do Espírito, mesmo estando preso, porque o seu foco estava no Evangelho de Jesus. O verso 5 nos faz entender isso. Embora Paulo estivesse algemado, ele manteve o seu olhar fixo sobre a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Ou seja, independente do momento, independente do contexto, independente das circunstâncias, o Evangelho sempre foi o foco e sempre foi a prioridade do apóstolo Paulo. É isso que ele nos diz no verso 5: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Como vocês têm participado da proclamação do Evangelho. E o termo participado, ou em algumas traduções o termo cooperado, é proveniente da palavra grega koinonia. E nesse contexto, a palavra koinonia significa o ato de partilhar algo com outras pessoas, ou então quando duas ou mais pessoas se envolvem no mesmo empreendimento. Então perceba comigo que a igreja de Filipos não ficou de braços cruzados, apenas assistindo. A igreja de Filipos não ficou apenas aplaudindo os esforços de apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho, mas a igreja local, ela se envolveu na proclamação do Evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. E como que eles fizeram isso? A igreja fez isso através da comunhão e através da contribuição financeira. Ou seja, eles auxiliaram no sustento do ministério do apóstolo Paulo, para que ele continuasse pregando o Evangelho. E por isso a igreja se tornou participante também dessa mesma proclamação. Porque tudo aquilo que você faz pela causa do Evangelho, te faz também um participante da proclamação desse mesmo Evangelho. Se você sustenta financeiramente um missionário que está no campo, pregando o Evangelho, você se torna participante também dessa mesma proclamação. Se você dobra os seus joelhos para interceder pela vida de pastores, líderes, missionários, que estão pregando o Evangelho, você também se torna um participante dessa mesma proclamação. Se você oferece suporte, auxílio, ou se você contribui financeiramente para que a gente daqui continue pregando o Evangelho, você também é um participante dessa mesma proclamação do Evangelho. Porque, como eu disse, tudo o que você faz, não importa o que seja, tudo o que você faz pela proclamação do Evangelho, te faz também um participante da proclamação dele. E Paulo tinha isso em mente, por isso ele agradece a Deus pelo foco que os irmãos, pelo foco que a igreja local manteve no Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E por conta disso, no verso 6, Paulo fala de uma esperança confiante, de uma esperança certeira. E ele diz no verso 6, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse versículo demonstra plena confiança na salvação por meio de Cristo, porque Paulo não está apresentando uma possibilidade hipotética, Paulo não está nos oferecendo uma sugestão, não.
mas Paulo apresenta uma convicção inabalável. É por isso que ele diz no verso 6, eu estou certo. Ele não diz eu acho, eu penso, ouvir dizer, não, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra salvífica em vocês, ele é fiel para completar essa obra. Então o que Paulo nos ensina nesse texto é que o grande agente de salvação não é o homem, mas é o próprio Deus. E se foi Deus quem começou essa parada, se foi Deus quem começou essa obra salvífica em nós, Ele é completamente fiel e poderoso para concluir aquilo que Ele mesmo começou. Porque o nosso Deus, gente, Ele é excelente em tudo aquilo que faz. Se Ele começou uma obra, Ele jamais vai deixar essa obra inacabada. O plano de salvação de Deus é completo e também é perfeito, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou por meio do sangue de Cristo, Ele nos colocou numa jornada chamada santificação progressiva, e é Ele mesmo quem vai concluir a obra no dia da glorificação, comigo e com você, com toda a igreja. Então Ele nos dá a certeza, se Deus começou algo em nós, Deus vai concluir essa linda obra. Nos versos 7 e 8, Paulo está aqui trazendo por meio da sua oração, uma profunda declaração de amor pela igreja, uma profunda declaração de amor pelos seus irmãos em Cristo. E no verso 7 ele diz, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo que no cumprimento da missão, ele carregava a igreja no coração. E de acordo com o texto que lemos essa noite, você vai perceber comigo que no verso 3, Paulo diz que carrega os irmãos no pensamento. No verso 4, Paulo diz que carrega os irmãos em suas orações. E no verso 7 agora ele diz que carrega os irmãos em seu coração. Poxa, se você carrega alguém nos seus pensamentos, nas suas orações e também no seu coração, isso é sinal de que você realmente ama essa pessoa, de que você realmente ama essa igreja. E essa foi a condição do apóstolo Paulo, porque ele declara abertamente o seu profundo amor por aquela igreja local. E aí no verso 8 ele diz, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que eu posso também declarar essa palavra sobre você que nos acompanha de casa. Nesse tempo de pandemia, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, da saudade do abraço, da companhia, do diálogo, do olho no olho. Nós temos saudade como igreja local de tudo isso, e nós cremos que em breve tudo isso vai passar, para a glória do Senhor nosso Deus. Então Paulo diz, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Percebe que no final do verso 8, Paulo utiliza as palavras afeto, ou em outras traduções, afeição. É interessante que essa palavra no grego significa a palavra vísceras, ou tripas, ou então órgãos internos. É literalmente as nossas entranhas. Esse é o significado da palavra afeição no grego. E o motivo de tudo isso é porque no tempo de Paulo, ali no primeiro século, a cultura grega acreditava que as emoções ficavam nessa região. Eles acreditavam na época que toda a emoção humana ficava concentrada nessa região. Por isso o significado da palavra afeição está relacionado a entranhas. Não é de se assustar que hoje em dia, quando alguém passa por fortes emoções, dizem geralmente que estão com um frio na barriga, ou então, no pior dos casos, correm para o banheiro. Mas enfim, o que Paulo está dizendo é que ele sente saudades pelos irmãos, no profundo afeto de Cristo, ou seja, que ele ama a igreja com o mais íntimo do seu ser. Ele amava profundamente a vida dos irmãos com o mesmo amor de Cristo. E qual que é a lição que nós tiramos de tudo isso? Nós aprendemos que temos o dever como igreja de declararmos abertamente o amor que temos uns pelos outros. Não deve existir essa dificuldade na vida da igreja, de um irmão declarar abertamente que ama um outro irmão. Nós precisamos fluir, porque isso é saudável para a igreja de Jesus na terra. E aproveitando o momento, eu declaro que eu amo profundamente, com o afeto de Cristo, cada um de vocês,
cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs, cada uma das nossas famílias da igreja local. E que possamos viver ainda mais essa declaração no contexto presencial, sem medo de dizer um eu te amo. Sabe, não custa nada, não vai te doer. Pelo contrário, vai te fazer muito bem declarar abertamente o amor que você tem pela igreja de Jesus. E por fim, do verso 9 ao verso 11, a oração de Paulo, ela chega no ápice, onde ela literalmente passa a transbordar do amor de Deus. E no verso 9 Paulo diz: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção. E é interessante isso que o apóstolo Paulo diz na sua oração. Ele não fala que o amor da igreja tem que crescer de qualquer forma, mas ele é bem específico e bem pontual naquilo que ele pede diante de Deus. Ele diz que o amor da igreja cresça em todo conhecimento e cresça em toda percepção. Então temos dois viés de crescimento quando se trata do amor da igreja. Primeiro ele fala do conhecimento, e a palavra conhecimento no versículo aqui é representado pela palavra grega epignosis. E só para você ter uma ideia, essa mesma palavra se repete por 21 vezes em todo o Novo Testamento, se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. Esse conhecimento, epignosis, se refere ao conhecimento espiritual, o conhecimento teológico. E aí eu te pergunto, qual é a melhor maneira que nós temos de adquirir esse conhecimento, esse epignosis? É por meio da Escritura, é por meio da palavra de Deus. Então isso significa que o amor deve crescer norteado pelo conhecimento da verdade das Sagradas Escrituras. Mas além do conhecimento, Paulo diz que o amor cresce em conhecimento e também deve crescer em toda a percepção, porque a percepção nos traz clareza sobre a realidade do meu próximo. A percepção no espírito me faz ter empatia para entender o coração daqueles que se relacionam comigo, que estão ao meu redor. Então Paulo está dizendo que o amor da igreja tem que crescer em conhecimento e também em toda percepção, porque o conhecimento me revela a origem do amor, que é Deus, e a percepção me lembra que o destino desse amor são as pessoas. Amor que cresce sem conhecimento é amor sem fundamento, e amor que cresce sem percepção é um amor que não vai chegar a lugar nenhum. Então Paulo nos ensina que o amor não deve crescer de qualquer maneira, mas esse amor deve crescer norteado, balizado, dirigido pelo conhecimento da verdade, bem como pela percepção do Espírito de Deus. Porque esse amor que nós temos não é um amor cego, não é um amor sem rumo e sem fundamento, mas é um amor que cresce balizado pelo conhecimento da palavra e pela percepção que você tem da realidade do outro, para que em Deus você possa amá-lo adequadamente. E qual que é o resultado desse amor que transborda em nossas vidas? Desse amor que transborda em conhecimento e toda percepção. Então Paulo diz qual é o resultado disso no verso 10 e 11. Ele fala: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis diante de Deus pelo dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus para o louvor da glória do nosso Deus. Se o amor que está em você é um amor que transborda, se o amor que está na sua vida é um amor que cresce em conhecimento e em toda percepção, então você vai ser alguém que aprova coisas excelentes. Você vai se tornar alguém sincero, que não tem medo de ser exposto diante da luz, que não tem medo de ser exposto diante da luz. Você vai se tornar alguém inculpável, segundo o texto, que não se torna alguém que se faz pedra de tropeço para outras pessoas. Se o seu amor transborda, você se torna alguém cheio do fruto de justiça, porque o alvo final de toda manifestação do amor de Deus é a própria glória de Deus. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
E por isso nós podemos concluir essa noite, por meio dessa oração de Paulo que transborda de amor, que possamos aprender com o apóstolo, que mesmo em uma situação completamente adversa, ele permaneceu transbordando de amor pela igreja. E que assim também possamos ser como igreja de Jesus. Que mesmo no contexto da pandemia, que mesmo no contexto do distanciamento social, que mesmo nesse contexto onde a gente comemora um ano, mas ao mesmo tempo a gente não pode se abraçar, que ainda assim, apesar de todas essas adversidades, que apesar de todas essas contingências da vida, que apesar de todas as aflições que possamos experimentar, que o nosso coração permaneça transbordando de amor pelo próprio Deus e pela igreja, que não venhamos a desistir da igreja, que não venhamos a desistir da comunhão dos santos, ainda que virtualmente, mas ela é real para a glória de Deus. Em tempos difíceis, o nosso desafio cristão continua sendo esse: aprendermos a equilibrar virtudes que podem ser mutuamente includentes. Precisamos, nesse tempo difícil, como igreja, sermos resistentes por fora, mas quebrantados por dentro. Precisamos saber equilibrar firmeza com sensibilidade, resiliência com doçura. Precisamos hoje ser casca grossa nas tribulações, sem perder o amor nas relações, porque isso é essencial. Que o nosso coração esteja transbordando do amor de Deus, e que possamos hoje, como igreja, declarar abertamente o amor que temos uns pelos outros. Se você nunca fez isso, eu te desafio a fazer isso essa noite. Manda uma mensagem para alguém, para um irmão seu em Cristo, talvez que você nunca conversou pessoalmente. Manda para ele uma mensagem e diga o quanto você ama ele em Cristo Jesus. Declare o seu amor abertamente pela igreja de Cristo, e que o nosso amor possa continuar crescendo em todo conhecimento e em toda percepção, porque amor que cresce sem conhecimento é amor que não tem fundamento, e amor que cresce sem percepção é um amor que não enxerga o outro. Portanto, esse amor não vai chegar a lugar nenhum, porque o conhecimento da Escritura me revela que a origem do amor é Deus, mas a percepção me faz entender que o destino desse amor são as pessoas com as quais eu me relaciono. E só vivendo assim, como igreja, nós seremos pessoas excelentes, sinceras, inculpáveis. Só assim seremos cheios do fruto de justiça para a glória do Senhor, o nosso Deus. E que possamos guardar essa palavra e essa mensagem no coração, e que essa verdade permaneça nos sustentando em todo o tempo, até que Ele venha, e até Ele chegar, que possamos declarar o nosso amor uns pelos outros, e que possamos crescer no amor de Jesus. E Deus sabe, Deus é testemunha, tanto minha quanto sua, da saudade que nós temos do nosso abraço, do nosso encontro, da nossa santa aglomeração. Mas como eu disse, tudo isso vai passar, e é uma questão de tempo. Eu quero aqui aproveitar o contexto e também te fazer um convite. Se porventura você está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se você se sente solitário, enfrentando uma tempestade sozinho, eu quero te convidar você a enviar uma mensagem para a gente. Nos chame pelo direct, nós queremos conversar com você, queremos ligar para você, porque esse é o nosso jeito de ser igreja, onde nós desfrutamos do benefício da comunhão dos santos. Ainda que estejamos fisicamente distantes, espiritualmente nós estamos mais unidos do que nunca, e nós não abrimos mão dessa realidade espiritual, porque isso é ser família de Deus. Aproveitando também ao fim dessa transmissão, quero aqui com muito amor parabenizar todos os amorosos por esse primeiro ano na Igreja Batista do Amor, Setor Centro. Começamos como casa, a casa se tornou igreja, e essa igreja hoje é uma linda família para a glória do Senhor, o nosso Deus.
E portanto, nós encerramos essa noite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e que possamos crescer cada vez mais no amor de Deus, tanto no conhecimento quanto em toda percepção. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.